E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos aqui ao meu canal Tímpanos Geográficos, professor Gabriel. A gente está dando início aqui a uma série de vídeos, né, de videoaulas, né, do nosso curso, ou, né, se preferir, dessa série de vídeos aí, né? A gente vai começar agora, nessa nossa série, nesse nosso curso, né, trabalhar com base no nosso e-book, né? São as formas gráficas de comunicação visual para trabalhos escritos e para apresentações. Então, se a gente tiver aí alguns trabalhos escritos, né, que a gente vai fazer na escola, né, tanto o material ele vai ajudar a auxiliar os professores e os alunos a enquadrar, né, o seu trabalho, né, com essas formas gráficas de comunicação visual da maneira correta, da maneira que algumas normas importantes da ABNT exigem, né, da maneira com que essas ferramentas devem de fato ser utilizadas, principalmente se for um trabalho assim de iniciação científica, né, ou então uma apresentação, para deixar a apresentação visualmente bastante adequada, né, para quem for o espectador dessa apresentação aí. E a gente vai começar aqui, a gente tem alguns capítulos, são todos os capítulos, 13 capítulos, como vocês podem ver. Cada capítulo do e-book aí é um botão, né? E daí a gente tem a introdução, né? Que seria a aula que a gente vai ver agora, tá? Antes de mais nada, te inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, difunde o conhecimento aí de qualidade para mais pessoas aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar rapidamente aqui, pessoal, uma visão geral dessas formas gráficas de comunicação aí. A gente pode se comunicar no trabalho de várias maneiras. A forma mais básica com que a gente está se comunicando quando a gente faz o trabalho, né? Porque o trabalho que a gente faz é para alguém ver. Né? Primeiramente o professor vai ver, o professor é aquele que vai ajustar, né? Vai te dar os caminhos para te ajustar o teu trabalho, para que quem for ler o teu trabalho, né, essa pessoa entenda, né, a tua produção, entenda o que tu quer dizer de maneira clara, né? E, geralmente na escola os professores, ao corrigir o trabalho, né, ele está fazendo o quê? Ele está te mostrando como é que vai ser no futuro quando tu for trabalhar, por exemplo, numa empresa, né? Ou em qualquer outro lugar onde tu precise apresentar resultados daquilo que tu produziu. Através de relatórios, né? Através de apresentações, enfim. Então a forma mais básica de se comunicar com alguém a forma mais básica de se comunicar com alguém é a linguagem verbal oral, né? Falando com alguém, né? Só que, obviamente, né, no contexto aí escolar, no contexto acadêmico, né, a gente precisa produzir algo escrito, né? Então, a forma mais básica de comunicação nesse sentido é o texto. É uma linguagem verbal, porque ela se utiliza de palavras, né? É escrito, é grafado no papel, por isso é uma comunicação gráfica, né? Ela está grafada no papel, ela não é que nem a fala, que ela não é a fala não é uma comunicação gráfica, né? É um tipo de comunicação que depende do som, né? Então o texto é uma linguagem verbal e escrita que ela segue determinadas convenções de algum sistema linguístico. Então, por exemplo, as letras do alfabeto que a gente usa é uma convenção, né? As pessoas ao longo dos anos foram construindo esses símbolos que são a letra, né? E às vezes vem alguma lei que define, realmente, alguma norma técnica que define, né? Para que pessoas não comecem a inventar coisas que não existem e compliquem a comunicação. Então a língua é uma convenção, ela tem um sistema linguístico pronto, bem feitinho, arquitetado, tem regras, tem normas, né? Enfim, e se o sistema linguístico for um sistema linguístico consagrado, né, por exemplo, como um idioma, a comunicação fica muito fácil. Por exemplo, nós usamos o idioma português, né, no Brasil inteiro, por exemplo, né, português falado no Brasil.
É possível que alguém crie um sistema linguístico diferente? É possível, né? Em algum grupo, por exemplo, que queira falar uma língua específica para que outras pessoas não entendam o que eles falam, só eles entendam, beleza, mas é um sistema deles, né? Nós temos um sistema linguístico para a sociedade inteira que é o idioma. Ok? Então nós temos que escrever conforme as regras daquele idioma, as regras de ortografia, as regras de gramática, enfim, né? Muito bem, então o texto é a forma mais fundamental num trabalho. Só que, para o trabalho não ficar exaustivo, para o trabalho ficar de mais fácil compreensão, para o trabalho ficar menos tedioso, a gente se utiliza de outras formas de comunicação, né, auxiliares a esse texto aí, que são formas de comunicação não verbal, né, que o foco não é as palavras, né, são comunicações visuais, né, como os quadros, tabelas, gráficos, ó, diagramas, mapas, fotografias, são tudo formas de comunicação visual, só que não verbal. Né? O foco da informação não está na palavra em si, e sim como ela se organiza, como que ela estrutura, né, ali dentro. Então, por exemplo, um quadro vai se utilizar de palavras, né, mas não são as palavras em si no quadro que interessam, e sim a organização delas. Então, por isso que a gente diz que mesmo os quadros, por exemplo, tendo trabalhando com informações, dados textuais, não é uma linguagem verbal, e sim uma linguagem não verbal. Né? As tabelas, por exemplo, gráfico, diagrama, elas vão ter palavras, elas vão ter títulos, por exemplo, né? Mas não é o foco. O foco é como aquela informação se organiza, e não a informação ali, né, em si, o texto em si. Tá? Então, por isso a gente diz que são linguagens não verbais. Né? Em fotografias, né, isso aí fica muito claro, porque em fotografias não há palavras, né? É uma linguagem não verbal visual, porque ali fica muito claro que não tem palavra alguma. Né? Pessoal, aqui isso aí é mais para os professores, né? Esse painel aqui é mais para a gente ter um entendimento geral das possibilidades que a gente tem, além do texto. Né? E tem alguns conceitos que são mais ali para os professores, né? Obviamente, se alguém quiser compreender a diferença desses conceitos que eu estou botando aqui à esquerda do slide, não tem problema, mas para os alunos não é uma coisa assim tão importante, porque é uma questão mais conceitual e pode até ficar enfadonho, né? Pode até ficar muito tedioso a gente se prender a esses conceitos, mas eu vou fazer uma abordagem rapidamente, né? Por exemplo, o que é comunicação, né? Será que as pessoas sabem exatamente o que é comunicação? Comunicação, ela tem um conceito, né? Que é tu transmitir uma mensagem, né, entre aquele cara que está emitindo a mensagem, o transmissor ou o emissor, e aquele que recebe a mensagem, que é o receptor, né? Tanto quem emite quanto quem recebe, a gente chama ambos de interlocutores, são aqueles que participam dessa comunicação. Tá? E toda comunicação, então já vimos o primeiro conceito, ela envolve esse conceito aqui, que é o conceito de linguagem. Não há comunicação sem linguagem. Né? Agora que eu estou conversando com vocês aqui, falando para vocês, eu estou utilizando uma linguagem verbal baseada no nosso sistema linguístico. Né? Que o nosso sistema linguístico, né, ele é baseado no idioma da língua portuguesa. Tá? Eu poderia aqui passar uma outra linguagem para vocês, por exemplo, como uma linguagem de sinais. Eu poderia aqui, por exemplo, falar a linguagem de sinais. Aí, obviamente, falar não, né? Fazer os sinais, né? Eu teria que estar aparecendo no vídeo para vocês, né, e fazendo os sinais, né? Mas eu estou usando aqui uma linguagem oral, né? Baseada no nosso idioma, tá? Então, toda a comunicação envolve linguagem. O que é linguagem? Linguagem é como é o sistema de comunicação. Né? Ele tem todas as regras, ele tem sinais, né? Todas as letras que vocês estão vendo, os números, são sinais. Né? Então, quando eu vou querer comunicar um pensamento, um sentimento, um desejo ou uma informação, eu faço isso através de sinais escritos ou sinais falados.
todo som de uma letra, quando eu falo né, para formar a palavra som, eu estou usando o s, o o e o né? A junção desses três sinais sonoros, né, forma o fonema, né, a som, né, forma a palavra, né, o som, né, forma a palavra som, né? Então cada sinal, né, tem um formato, seja esse formato grafado, como por exemplo a letra S, que é a cobrinha, ou um formato sonoro, que é né? E ela tem um significado. Tá? Então todo sinal ele tem uma forma e essa forma tem algum significado. Então, por exemplo, eu dei exemplo ali no e-book, né? A palavra cachorro, por exemplo, né? Ela tem a forma, né? Que é o significante dela, que são a sequência de letras, né? C-A-C-H-O-R-R-O, né? Isso aí é a forma, é o significante, né? Ou, se eu for falar, vai ser cachorro, né? O significado de cachorro é o quê? O que significa? Agora eu já não estou mais me prendendo à forma, que é o significante. Eu estou me prendendo ao que é o significado. Cachorro é um animal, é um mamífero de 4 patas, né? Enfim. Tá bom? Então as tabelas, pessoal, gráfico, quadro, diagrama, mapa, são formas de linguagem gráfica, né? Porque a gente está grafando. São visuais, né? Porque principalmente é o aspecto visual que salta aos olhos para nós, né? A gente consegue identificar rapidamente as coisas só batendo o olho, né? E são formas de comunicação, como eu já falei, não verbais, né? Porque o foco delas não é a palavra, e sim a organização da informação, tá? E o que é informação? Pessoal, informação é tudo aquilo que me permite que tem um significado claro, objetivo, me dá conhecimento para que eu possa tomar alguma decisão. Então, se eu disser para ti, o próximo verão será com temperaturas médias superiores a 40 graus. Essa foi a informação, me permitiu ter o conhecimento disso. Agora eu já conheço, já sei como é que a realidade vai ser. Me permite tomar uma decisão, que é comprar um ar-condicionado, por exemplo. Tá? Então, informação é isso aí. Então, nem toda, pessoal, mensagem, ela é uma informação, tá? A comunicação, ela precisa de mensagem, mas para a mensagem ser de fato uma informação, a gente tem que entender o que está acontecendo, o que significa aquilo. Se eu por exemplo, eu te escrever num papel símbolos que só eu conheço para ti, eu estou te passando uma mensagem. Tu entendeu alguma coisa? Não. Então, essa mensagem não é uma informação, porque eu estou usando uma linguagem que só eu entendo, que são aqueles símbolos ali, que tem aqueles signos ali que só eu entendo. Então, não é uma informação. Tu não entendeu, tu não conheceu nada e tu não pode tomar decisão nenhuma sobre aquilo, tá? Então, essas questões aí, pessoal, conceituais, tá? Mais direcionadas aos professores. Vamos seguir um pouquinho aqui. Formas de visualização, tá? Como é que a gente pode visualizar as nossas formas de comunicação? Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela que eu extraí lá de uma publicação do IBGE, que é o Almanac dos Censos, né? Censo é uma pesquisa que o IBGE faz a cada 10 anos, que é muito importante. E aí ele lançou um almanac ilustrado, um almanac bem legal, que inclusive a gente vai utilizar, né, para a realização de exercícios. Tá? Exercícios que estão lá no final do e-book. Mas aí tem, por exemplo, uma tabela, né? Tem uma tabelinha. E essa forma de visualização aqui é estática. Estática é parado. Não tem dinâmica, não dá para interagir, né? Eu só olho e acabou, né? Eu não tenho como, por exemplo, clicar aqui na coluna, ele reorganizar as tabelas por data, por número de população, por ordem alfabética, enfim, né? Isso seria uma visualização interativa, né? Não é o caso aqui. Então, a maior parte das publicações, principalmente quando é em papel, vai ser sempre estático. Mas pode ser, por exemplo, em meio digital, como vocês estão vendo aqui, né? Que isso aí é um PDF.
Tá no computador, mas é estático também. O máximo que eu posso fazer ali é imprimir, né? Eu não posso interagir, embora seja no computador, certo? Outro tipo de visualização é interativa. Eu consigo interagir com o meu... Aí eu estou pegando o exemplo de um mapa, né? Mas eu vou lá, mapa dos Estados Unidos, né? Lá na página do censo lá dos Estados Unidos, vou lá, clico na Dakota do Norte, me aparece aí população total, a área, né? Eu posso dar aqui, ó, posso ampliar o zoom, diminuir o zoom, posso fazer alguma pesquisa aqui dentro, ou seja, eu consigo interagir com essa minha visualização aí, certo? E tem aquelas que são dinâmicas, né, pessoal? Que geralmente elas são interativas e dinâmicas ao mesmo tempo. Então aí, por exemplo, tem um mapa que mostra a última super aglomeração de continentes. Aí a gente está vendo fragmentação do último grande continente, que foi o Pangeia, né? Só que esse site ele mostra a Terra fazendo a rotação, ou seja, há movimento, não está parado, é dinâmico. E eu posso interagir, eu posso mudar a data, né? Enfim, tem alguns outros sites que mostram, né, mapas interativos, né, mapas dinâmicos, né, gráficos dinâmicos, enfim. Então são as formas de visualização que a gente tem: estática, interativa e dinâmica, tá? Isso aí são só alguns conceitos, só para a gente entender a diferença, compreender o tamanho do universo daquilo que a gente está lidando aqui. Obviamente que tem muita coisa que não precisa decorar. É só saber que existe, né? Para depois a gente poder correr atrás, ok? Então vamos lá, pessoal. Agora começa a coisa a ficar bem importante aqui, porque aqui a gente vai ver, né, que a primeira parte para a gente criar fazer o nosso trabalho é sempre fazer o levantamento de dados, a coleta de dados, né? E tem várias formas da gente obter os dados que a gente precisa. Primeiro que a gente tem que buscar em fontes que sejam confiáveis, tá? Existem alguns tipos de fontes, né, que são as fontes primárias, as secundárias e as terciárias, tá? Lá no e-book eu tenho um quadro em verde lá que explica o que é uma fonte primária, uma secundária, uma terciária. Dá uma olhadinha lá. Mas uma coisa que eu quero deixar para vocês: todo trabalho que a gente vai fazer, a gente tem que dizer de onde a gente tirou aquilo ali. Porque a gente não pode inventar nada da nossa cabeça. Porque a gente não sabe nada. A gente está aprendendo. Se tu está aprendendo, é porque tu não sabe. Tu foi estudar. E se tu foi estudar, tu tirou de algum lugar. De alguma fonte, né? Que é a origem do dado. E nem tudo é fonte. Por exemplo, ChatGPT, que é um site de inteligência artificial. Não adianta eu perguntar para o ChatGPT e botar lá na fonte lá do meu trabalho, fontes lá, ChatGPT, isso não existe. O ChatGPT ele não é uma fonte. O ChatGPT ele faz uma busca na internet de várias fontes e vai organizando uma resposta para ti. Mas tu não sabe de onde ele tirou cada coisa. O que tu pode fazer é perguntar para o ChatGPT, um lugar onde tenha tal informação. Daí ele te indica um site, tu vai lá no site, vê, lê aquilo lá, vê se é confiável, né? Vê se tá ligado a um estudo sério, e daí tu coloca aquele estudo como fonte e não o ChatGPT. Outra coisa que não é fonte: Google não é fonte. O Google é uma ferramenta de busca. Ele lista uma série de fontes para ti. Ó, velho, tem todas essas fontes aqui. Entra em alguma delas e vê o que tu quer. Google não é fonte. Se alguém botar ChatGPT em fonte, Google em fonte, vai refazer. Tá errado. Ninguém sério aceita uma coisa dessa. Então, o primeiro passo, levantar dados. Gente, a gente pode levantar dados de várias maneiras. Uma das maneiras é pesquisa de campo. Tá? Isso aqui é mais voltado para profissionais que trabalham com isso. Então, por exemplo, o cara vai lá para o meio do mato, digamos que ele é um biólogo, ele está pesquisando sobre um determinado animal, ele vai a campo observar aquilo lá, com binoclinho, vai tentar chegar perto, vai tentar tirar foto, enfim. Isso aí é uma fonte primária.
Posso ir numa população, num bairro e aplicar questionário, fazer entrevista. Posso ir pesquisar em alguns arquivos, registros, relatórios e documentos públicos oficiais. Né? Eu posso ir em determinado lugar onde há um arquivo público com diversos discursos, diversas leis de algum político, enfim. Essas são fontes primárias, tá? Pesquisa de campo, isso aí. Não, eu saí do meu laboratório e fui a campo. É possível alunos fazer pesquisa de campo também. Por exemplo, uma entrevista com familiares e vizinhos é uma pesquisa de campo, é uma fonte primária também, né? Outro exemplo aqui, além da nossa pesquisa de campo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, são os experimentos. Experiência, né? Eu vou lá, faço uma experiência, geralmente também está muito ligado a profissionais especializados, né, como físicos, biólogos, químicos. Na área da medicina a gente faz no laboratório pesquisas controladas, né? A gente muda uma coisa, vê qual foi o efeito, tira uma coisa, vê qual foi o efeito, adiciona alguma coisa, vê qual foi o efeito e vai tomando nota das informações, dos novos dados que vão sendo produzidos. Tanto pesquisa de campo como experimento vai gerar aquilo que a gente chama de fonte primária. Tá? Fonte primária, a gente vai ver, é aquela fonte original. Tá? Ninguém mexeu, ninguém interpretou, ninguém resumiu, ninguém analisou. Tu foi lá na origem da coisa, tu foi o primeiro a ver aquilo, né? E pegou aquele dado, aquela informação. E eu posso muito bem colocar essas fontes primárias num banco de dados, né? Numa base de dados ali, né? Pego, por exemplo, os entrevistadores do IBGE, eles vão na casa das pessoas, entrevistam as pessoas, né? Logo assim que eles chegam com aquele palm topzinho, que é tipo um celularzinho, né? Eles vão botando a informação ali, passa para o computador conecta direto com o banco de dados. Então o IBGE tem um banco de dados que são os dados, né, primários das fontes primárias, né? Ou eu posso também me basear no que uma fonte primária fez e escrever uma reportagem, escrever um livro, por exemplo. Isso seria uma fonte secundária. Nesse caso, o jornal e o livro é uma fonte secundária porque ela se baseou numa coisa que já existia. Então ela foi a segunda, ela não foi a primeira a ir lá. Ela está pegando de quem já fez. Fonte secundária. Tem também fonte terciária também, né, pessoal, que eu cito ali, que a fonte terciária geralmente ela é um apanhadão geral das fontes primária e secundária, como uma enciclopédia, por exemplo, um livro didático, por exemplo, né, que vai utilizar dados do censo no nosso livro didático. Então, uma fonte terciária. O ideal sempre é fonte primária. A gente sabe que é complicado para a maioria da população ter acesso a fontes primárias, então vamos para a secundária. Mas no contexto de sala de aula, para a gente entender, a gente pode até usar um livro didático como fonte para um treinamento inicial, para uma compreensão inicial. E aí eu tenho aí, pessoal, uma série de lá no e-book, né, de botõezinhos que eles te direcionam a vários sites com uma série de dados, tá? E muitos estão em inglês, né, mas a gente pode usar a tradução do navegador que fica fácil aí, né? Tem alguns em inglês aí, mas a gente usa a tradução, fica de boas. Então, algumas dicas aí para vocês, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Vamos para as etapas de criação, tá? Quais são as etapas que a gente tem quando a gente cria, né, uma forma gráfica de comunicação visual? Primeira etapa, já falei. Levantar dado. Que tipo de dado eu levantei? É estatístico? É textual? Ou é de imagem? Tá? Esses três tipos de dados que eu posso ter em forma gráfica. Se for forma oral, poderia ter o som também. Tá? Daí eu posso até usar o som para transcrever, para passar para o papel. Pode ser. Né? Eu estou levantando o dado, por exemplo, de um som. Uma música, eu quero transcrever uma música, por exemplo. Né? Mas enfim, vamos ficar só em dado estatístico, textual e dado de imagem. Bom, se for dado estatístico, velho, eu vou pegar o dado e vou criar uma tabela, sempre. Ah, mas eu estou a fim de criar um mapa, eu não quero uma tabela. Ah, eu quero criar um gráfico, eu não quero criar uma tabela. Não interessa. Se tu tem dado estatístico, a segunda etapa é sempre criar uma tabela. Porque a tabela ela vai te organizar
todos os dados que tu tem e tu não vai mais perder tempo buscando dado, porque tu já vai ter eles bem organizadinhos ali. Tá bom? Então tu vai criar a tabela. Depois, pessoal, tu vai ter a terceira etapa, que é o quê? Desenhar a estrutura da parte central, que é onde vai o conteúdo. O que é a parte central? Vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, se tu tem gráfico ou mapa, tu vai ter que desenhar a estrutura na parte central, ou vai ter que desenhar a base do mapa, né? O traçado, né, do mapa para depois preencher, ou o esqueleto ali do gráfico na parte central, tá? Porque a tabela já foi, né? Próxima etapa é preencher o gráfico ou o mapa com os dados que tu levantou, colocar o conteúdo propriamente dito. Então, ali na terceira etapa, tu preparou a estrutura, que é onde vai o conteúdo, e na quarta parte, agora tu vai colocar o conteúdo, vai botar os dados ali. E na quinta etapa, tu finaliza, colocando o quê? Os elementos genéricos, tanto no topo quanto no rodapé. Tá? Que a gente vai ver toda a forma de comunicação gráfica. Tem a parte central, que já apareceu aqui na terceira etapa, que é o que vai no centro, mas tem a parte do topo, que vai em cima, e a parte do rodapé. Ok? A parte do rodapé. Certinho? Isso aí eu vou daqui a pouquinho eu já vou mostrar, tá? Ó, quando a gente fizer tabela, olha aqui, tem uma notinha aqui, ó. Quando é a tabela são uma etapa que também necessita das etapas 3, 4 e 5. Então, quando tu for fazer a tabela, tu também vai ter que desenhar a estrutura da tabela, tu vai preencher os dados da tabela e vai finalizar a tabela com os elementos genéricos do topo e do rodapé. Ok? Muito bem. Vamos para a próxima aqui. Ó, quando a informação for textual, em forma de texto, e não em forma de número, aí eu vou ter que um diagrama ou um quadro. Daí eu pulo a etapa 2, a segunda etapa, e vou direto para a etapa 3. Vou lá desenhar a estrutura. Da etapa 3, eu sigo as demais. Vou lá preencher o meu mapa, o meu diagrama ou o meu quadro com os dados que eu levantei e vou finalizar com os elementos genéricos no topo e no rodapé. Tá? Se for uma imagem, eu vou da etapa 1 e pulo direto para 4. Porque na fotografia, quando eu estou levantando o dado, o que é o dado na minha fotografia? É o que eu estou fotografando. Quando eu levanto o dado, eu já preencho ao mesmo tempo, praticamente. Né? E na ilustração, quero fazer uma ilustração, muitas vezes eu vou pesquisar alguma coisa, né, para poder me basear no que eu vou desenhar. Então, na ilustração, talvez essas duas etapas fiquem um pouquinho mais separadas. Na fotografia, elas são as mesmas, praticamente. Né? E vou para o final, que eu finalizo depois, colocando os elementos genéricos no topo e no rodapé. Ok? Só um detalhe, ó, pessoal. Nos diagramas, em geral, quando eu vou fazer um diagrama, a etapa 3 e a 4 ela ocorre meio que simultaneamente, né? Porque geralmente a gente vai desenhando a estrutura e já preenchendo. É mais comum fazer isso, tá? Então vamos lá. Aqui a gente já vê, pessoal, só para dar uma antecipada, a gente já vê que essa própria estrutura desse diagrama, que também é uma forma gráfica de comunicação visual, né? Como eu estou mostrando para vocês aqui, ó, ele tem o número de identificação e o título nessa parte aqui que é o topo. Ó. Então essa parte aqui é o topo. Essa parte onde eu estou passando o mouse é o rodapé, onde está a fonte e as notas. Né? E essa parte aqui, ó, que é onde está o que interessa, o conteúdo, é a parte central. Então aqui eu estou preenchendo o meu diagrama com os dados principais, né, que é o meu conteúdo. Tá? Mas vamos só avançar aqui nesse slide. Então a gente tem aqui as partes. Ó. Aí eu estou pegando exemplo de uma tabela. Quais são as partes e elementos genéricos de uma forma gráfica de comunicação visual? A gente tem o centro, que é onde vai o que interessa. O topo, que é onde vai a identificação e o título. E o rodapé, que é onde vai a fonte e a nota. Ok? Então aqui, ó, tabela 1. Estou botando o número de identificação, que é a tabela de número 1. Tá? Do meu trabalho. Estou botando o título, pessoas residentes em domicílios particulares, a gente está vendo que mora mais gente na parte urbana. Tá? Isso aí foi no Brasil em 1980, né? Hoje os dados são outros, obviamente.
No rodapé, eu vou botar a fonte e as notas de rodapé. No caso aqui não tem nenhuma nota, né? Nesse exemplo aqui não há nota nenhuma. Tá? Mas aqui eu botei, ó, nessa ilustração, essa forma gráfica que é a ilustração, essa forma tem a nota aqui, eu botei, ó, baseado nas regras do IBGE para tabelas, mas por analogia podemos aplicar a quadros, gráficos e mapas. Porque essa organização que eu estou mostrando aqui é baseada nas normas do IBGE, mas a gente pode aplicar isso aqui para gráfico, para quadro, para diagrama, para deixar organizado, para dar uma noção de padronização, para ficar bem feitinho, tá certo? Aí a gente, vamos dar uma retornadinha aqui. Então aqui, ó. Então quais são os elementos genéricos que a gente tem nas nossas formas gráficas? Elemento genérico é aquilo que vai em tudo, independente se for mapa, independente se for tabela, independente se for quadro. Então no topo eu vou botar sempre o número de identificação, que é o número da tabela, do quadro, do gráfico, etc. Tá? Ele tem que seguir a ordem com que ele aparece no documento, ou ele pode estar subordinado ao capítulo. No caso do nosso e-book, a numeração é sempre subordinada ao capítulo, que é o seguinte, exemplo, se for a terceira tabela do capítulo 16, vai ser tabela 16.3, porque é a terceira tabela. Tá? Mas pode ser diferente, pode ser na ordem que aparece no documento inteiro. Se for o primeiro gráfico que aparece, gráfico 1, tracinho. Se for o quinto mapa, mapa 5, tracinho. Né? Aqui, por exemplo, esse quadro que eu tirei do nosso e-book, ó, é o quadro do primeiro quadro do capítulo 1. Tá? Aqui está o meu topo. Bem aqui onde eu estou passando o mouse é o meu centro. E aqui embaixo é o meu rodapé. Tá? O título, né? Tem que ter título, que nem tem aqui. Ó, o título do nosso quadro. Ó. Elementos genéricos para formas gráficas de comunicação. O que o título ele tem que me dizer? Ele tem que me indicar exatamente o conteúdo. Sem enrolação, de maneira clara e objetiva. Tá? Então eu estou dizendo objetivamente o que esse quadro está mostrando. Dos elementos genéricos, para quê? Para formas gráficas de comunicação visual. É só isso. E está aí, está bem claro. O título, então, ele vai ter que dizer o tema, que é do que eu estou falando. Né? Eu estou falando aí de elementos genéricos. Né? Elementos genéricos. A variável escolhida é para quê? Né? Para que não? Né? Desculpa, a variável que eu estou escolhendo para analisar o tema é o como. Como que eu estou fazendo isso? Né? Isso se for necessário, nem sempre é necessário. Né? O sujeito é quem. Né? No caso aí, o quem são as formas gráficas de comunicação visual. Então, elementos genéricos de quem, né? Das formas gráficas de comunicação visual. E às vezes pode ter o tempo, né? No caso aqui não precisa de tempo, né? Não há necessidade. É o período, é a data, se for necessário. Tá? Então, por exemplo, climas do Brasil. O tema é o quê? Climas. Quem é o Brasil é o quê? Sujeito. Não tem variável, não tem tempo aí. Número de habitantes do Congo entre 1950 e 2000. Número de habitantes é o tema. Congo, sujeito. 1950 e 2000 é o tempo. Não tem variável escolhida nesse caso. Os elementos do centro é o conteúdo. É onde vai estar a parte mais importante da tabela. No caso, não só da tabela aí, né? Aqui eu botei tabela, mas tem que corrigir, né? É de qualquer forma gráfica de comunicação visual. É a informação que interessa ao leitor. Tá? Que é a parte principal. E lá no rodapé, como tem aqui, eu tenho um rodapézinho aqui, eu vou botar a fonte e a nota de rodapé, que é alguma explicaçãozinha geral. Vamos ver o que eu botei aqui. Ó. A fonte ela tem que indicar de onde é que eu tirei os dados. Né? A entidade, o órgão, a publicação desse órgão. Então, por exemplo, aqui, ó, a entidade, tirei da onde? A fonte, ó, tirei do IBGE. Qual publicação do IBGE? Normas de apresentação tabular do IBGE, publicada no Rio de Janeiro, 1993. Se tirei de algum site, eu vou ter que botar onde está disponível. Está disponível em tal site aqui e quando que eu acessei. Tá? E se eu extrair de algum lugar,
né? Se eu extrair de algum lugar, eu vou ter que dizer, ó, eu simplesmente, é quase que um copia e cola, né? Aí eu vou ter que dizer, extraído de, né? E aqui tem uma notinha aqui que é o número 1. Se for um site, a gente também tem que botar disponível em tal lugar e acessado em tal data, na data que eu acessei. É assim que funciona. Essa aqui é a parte chata do gráfico, né? A parte legal é o conteúdo, mas tem a fonte, a nota de rodapé, número de identificação e título. Obviamente que nem sempre vai precisar de número de identificação, tá? Se for uma apresentação, não precisa de número de identificação. É só quando for um trabalho com caráter mais científico, porque ele tem que estar organizado de acordo com as regras da ABNT. Mas se for uma apresentação, como por exemplo a do IBGE aqui, que é um e-book, um almanaque para o público em geral, e não para a crítica científica de algum professor, de um grupo de professores, um grupo de cientistas, aqui tu não precisa ter o preciosismo de botar o número da tabela, por exemplo. Aqui não precisa, né? Agora, se for um trabalho de iniciação científica, um trabalho científico, é bom colocar, né? Porque a gente já começa a compreender mais como é que funcionam essas normas aí da ABNT aí, ok? Pessoal, tem alguns aplicativos que a gente pode utilizar aí, tá? O ideal é a gente começar fazendo sempre no braço, com régua e lápis, né? Para a gente poder apagar, né? Se der algum erro. Vamos sempre começar com lápis, né? Depois a gente passa a caneta, depois que a gente corrigir a gente passa a caneta e depois, se der, incentivar os alunos a buscar algum software, né? Que possa usar de maneira breve, rápida no celular e possa fazer alguma impressão na escola. Se a escola tiver algum recurso digital, construir algum com eles em sala de aula, para eles ir vendo como é que faz, né? O Excel, por exemplo, ele é uma ferramenta de planilha eletrônica, um programa de escritório que a gente chama, né? Office, né? Tanto o Excel quanto o Calc e o Google Sheets. Eles são muito parecidos, a base deles é a mesma. Uma e outra coisa que muda, mas quem sabe usar um, em geral, não tem dificuldade em usar outro. Exceto uma que outra regrinha diferente. Mas o Excel é da Microsoft. O Calc é da LibreOffice. Ele é de código aberto. Tu consegue baixar ele de graça. Tá? E o Google Sheets tu também usa de graça e não precisa baixar. Se tu tiver uma conta no Google, tu usa. Tá? E tem também o Canva, que esse é mais dinâmico ainda, né? O Canva tem um site, um editor de gráficos, né? Que ele é mais dinâmico, ele te cospe ali já uma estrutura meio que pré-pronta e tu só vai modificando, vai clicando e vai botando os números conforme as tuas necessidades. Se a gente pegar um exemplo aqui, por exemplo, a gente vai lá na base de dados do IBGE, lá, entra lá, vai nas pastas lá e digamos que tu vai baixar aqui, por exemplo, esse arquivo, tá? Que tem um monte de dados aqui sobre o Brasil. Ó, baixou, pegou essa tabela aqui, ó, tabela 1.1.1. População residente por situação de domicílio e sexo segundo o grupo de idade. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma planilha do Excel. O que as planilhas em geral elas têm? Sempre colunas com números, né? A, B, C, D, E por aí vai. E linhas com números. O cruzamento de uma linha com uma coluna a gente chama de célula, e é ali que vai a informação, é na célula. Opa, volta um pouquinho, volta. Isso, é a célula. E eu posso ali selecionar os dados, com 2 cliques eu já crio um gráfico novo. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, só que daí é baseado lá no Google Sheets, né? Que é bem simples, tá, pessoal? Em 5, 10 minutos a gente cria. Nem isso, né? A gente cria uma tabelinha. O trabalho maior é criar a tabela, inserir os dados na tabela, mas daí a gente faz ali né, uns 2, 3 cliques e tu já consegue gerar o teu gráfico rapidamente. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a primeira aula aí. Te inscreve no canal, ajuda o canal a crescer e chegar ao maior número de pessoas possível, e até a próxima.